Hoje eu tô de volta com mais um vídeo de bate-papo com vocês. Eu já vou logo começando com uma pergunta que eu já me fiz por muito tempo. Por muito tempo eu procurei essa resposta, por incrível que pareça, só recentemente que eu tive acesso a essa informação. Por que você já se permitiu, ou você se permite, manter na sua vida amizades que te procuram apenas por puro interesse? Porque você já se permitiu, se permite viver esse tipo de situação. Eu vou fazer um breve relato aqui sobre um dos piores aniversários que eu já tive na minha vida e eu vou te contar algumas coisas que eu aprendi sobre amizade, principalmente se você é adolescente e você ainda está no período da escola. Bom, se tratando de amizades, eu sempre fui uma pessoa muito solícita desde que eu me entendo por gente. E na época da escola, eu sempre fui, todos os anos, sem exceção, a aluna CDF. Aquela que sempre busca tirar 10, aquela que sempre está com o caderno completo, aquela que sempre senta na primeira fileira, tendo em vista que a minha mãe ela era professora, então além dela me influenciar a ser uma pessoa que preza muito pelos estudos em casa, ela também era professora da minha escola, então eu tinha meio que essa obrigação de ser sempre a melhor aluna, porque a minha mãe sempre estava em contato com os meus professores, ela era amiga dos meus professores, então nem tinha como eu fazer algo de errado na escola. Como a minha mãe, ela sempre incentivou e ela criou tanto eu como meu irmão de uma forma que a gente gostasse de estudar, a gente acabasse vendo o estudo como algo positivo e não como algo chato, maçante, como algumas colegas minhas falavam na época da escola, algo torturoso, sabe? Então, pra mim, eu não estava fazendo absolutamente nada demais na minha vida. E eu sempre fui o tipo de pessoa que eu sempre estive presente em todas as festas surpresas de aniversário, todas. Eu sempre estava lá, eu sempre contribuía, eu sempre fazia questão, às vezes eu era a pessoa que organizava as festas de aniversário, eu sempre era aquela pessoa que dava fila no momento das provas, que colocava o nome das minhas colegas dos trabalhos. E se por acaso, em algum momento, independente do motivo, eu decidisse que eu não ia na fila, que eu não ia colocar o nome daquela pessoa no trabalho, eu era chamada de falsa. Ah, porque Josi é falsa. Ah, porque Josi antes ajudava todo mundo e Josi agora não ajuda ninguém. Então, era como se as pessoas me vissem como uma estudante, como uma colega da sala que tinha a obrigação, ou seja, era minha obrigação fazer o trabalho e colocar o nome de outras pessoas, enquanto elas não contribuíam com absolutamente nada. Era minha obrigação estudar para a prova e dar fila para a prova, mas não era obrigação delas, por exemplo, retribuir com atenção, retribuir com algum tipo de consideração, retribuir com gratidão. Para vocês terem uma noção, eu era o tipo de pessoa que eu já cheguei a completar o caderno de colegas minhas na época da escola. Quantas pessoas, de verdade, quantas pessoas vocês conhecem que completaram o caderno do colega, da colega? Como eu sempre me senti muito sozinha, principalmente na época da pré-adolescência e da adolescência, e antigamente nós não tínhamos essa facilidade que nós temos hoje em dia com acesso à internet no celular. Eu passava principalmente os meus finais de semana muito ociosa. Então, quando eu concordava em fazer esse favor, em completar o caderno das minhas colegas, eu estava me fazendo, na verdade, um bem, porque eu estava arrumando algo para ocupar a minha cabeça, já que eu não tinha com quem sair. E assim, os sinais estavam muito claros na minha frente de que eu não tinha amizade, que eu não tinha amigas na época da escola. Só que por algum motivo eu ignorava. Eu não sei se realmente eu era muito ingênua, né? Já que eu fui uma criança e uma adolescente que eu fui criada dentro de casa, então eu não saí para ter convivência com outras amizades. As únicas amizades que eu conheci eram as amizades justamente da minha sala de aula. Eu era uma pessoa muito tímida, então eu tinha certa dificuldade para fazer amizades. E uma das coisas que me chateava era o seguinte: a fulaninha vai comprar um presente pro namoradinho que ela arrumou na escola. Todo o grupinho ia com ela para participar desse momento, para ajudar ela a escolher esse presente de aniversário. Menos eu. Presente de aniversário, dia dos namorados, de um ano de namoro, enfim, o que fosse. Menos eu. Eu nunca estava presente. Final de ano, parque chegou na cidade, todo mundo combinava, todo mundo ia. Todo mundo ia, porque todo mundo combinava entre si. Menos eu. Eu não ia, eu não estava presente nesse tipo de coisa. Vamos fazer uma festa de aniversário na piscina tal, e vai ser à noite, vai ter isso, vai ser aquilo. Todo mundo era chamado. Eu não iria, mas eu não era
sequer chamada. Ó, por consideração, vamos chamar a Josi. A gente sabe que Josi não vai, mas vamos chamar ela. Eu só estava presente nas festas de aniversário, que eram festas de aniversário surpresa. Porque, às vezes, por ser surpresa, por ser uma coisa mais simples, aí juntava mais pessoas para ser uma coisa mais animada. Também ficava mais barato para cada um, a contribuição. E eu lembro que na 8ª série eu contribuí com a festa de aniversário de uma amiga minha. Na época eu achei que ela era minha amiga. E assim, eu sempre fui a pessoa que morei no bairro mais distante de todo mundo. Todo mundo morava no bairro da escola, só eu que não. Eu morava no bairro mais distante. E aí eu lembro que a festa de aniversário, essa festa surpresa, ia ser na segunda-feira. E no sábado decidiram que ia ser no domingo. E ninguém me avisou nada. E sabe qual foi a desculpa que utilizaram pra me dar no dia seguinte? Ô Josi, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei passada, né? Porque assim, foi a festa surpresa. Foi a mais animada de todas. E eu não havia sido chamada, fizeram no domingo à tarde, assim, na segunda-feira, quando a gente saísse da escola, e acabou sendo no domingo. E tiveram a coragem, olhar pra minha cara e dizer assim, José, porque como tu mora tão longe, a gente ficou com preguiça. A gente teve preguiça de te chamar, aí por isso que não teve como tu tá presente na festa. E eu fico me pensando e me questionando até hoje, como que eu, de verdade, achava esse tipo de comportamento algo normal. Eu acho que eu me sentia realmente uma pessoa muito mais solitária do que eu tenho lembranças hoje em dia. Porque se uma amizade faz isso comigo hoje em dia, se uma amiga faz isso comigo hoje em dia, se amigas, no plural, fazem isso comigo hoje em dia, eu acho que eu nunca mais olho na cara delas. Cumprimento por educação, mas eu não quero mais proximidade. E ainda assim, eu continuei dando fila, né, me arriscando no momento da prova, colocando nome nos trabalhos. E aí chegou o primeiro ano do ensino médio, que pra mim foi um ano assim, que foi divisor de águas. Eu aprendi muita coisa na porrada, muita coisa. Vocês tiram noção, essas mesmas amigas chegaram a falar pro menininho que eu gostava na escola, isso na 8ª série, hoje em dia é 9º ano, que eu tinha falado coisas sobre que eu não tinha aceitado ficar com ele, porque eu achava que ele andava com os meninos mais errados da escola. Era uma escola de comunidade, vamos dizer assim, escola do interior, nunca estudei em escola particular. Porque ele estava andando com os meninos errados, estava fazendo algumas coisas erradas, e ele pegou uma raiva de mim tão grande, esse menino que eu gostava, ele também gostava de mim, mas ele pegou uma raiva de mim tão grande, que de propósito ele começou a ficar com outra menina, ele começou a namorar com outra menina, e ele fazia questão de ficar com ela no corredor da minha sala, porque quando eu passasse eu via, pra vocês terem noção. Só que isso aí foi uma coisa que eu só descobri muito tempo depois. E aí chegou o primeiro ano do ensino médio, o meu maior sonho era ter a minha festa de 15 anos, e foi também o ano em que minha avó materna ela faleceu. E aí a minha mãe não aceitava que nenhum estranho fosse morar na casa que era a mãe dela. Minha mãe entrou assim num processo de luto muito difícil, muito complicado. Minha mãe teve depressão quando perdeu a mãe dela, né, minha avó. E aí a minha mãe, no ano em que eu fiz 15 anos, todo o dinheiro que ela tinha, todas as economias que ela tinha, ela comprou a casa que era da minha avó. Então ela conversou com todos os irmãos, eram 7 total, e ela comprou as 6 partes. No dia da minha festa, que era para ser a minha festa de 15 anos, né, no dia do meu aniversário de 15 anos, eu vivi o pior aniversário da minha vida. Era uma data tão desejada, era uma data tão esperada, e foi até hoje a mais dolorida. Por quê? Na época, eu tocava na banda musical da cidade, e era comum todo mundo se juntar e a gente tocar alvorada na frente da casa das pessoas. O que é tocar alvorada? A gente falava em alvorada quando a gente saía pra tocar. Por exemplo, hoje é a festa da padroeira, então às 5 horas da manhã a gente tá passando na rua tocando. Quem é do interior vai saber como esse tipo de situação. É muito comum até os dias de hoje. Vai ter a festa no sítio tal, então a gente saía de 4 horas da manhã da cidade, no ônibus da prefeitura, aí no sítio tal a gente saía tocando. Às vezes era uma música religiosa, às vezes não, dependia muito do que o maestro pedia na época. E nós acordávamos as pessoas com essa alvorada, às 5 horas da manhã. Era o anúncio de que era um dia muito importante. E aí nós fazíamos isso, era comum nós fazermos isso quando era aniversário das pessoas. E eu lembro que teve uma menina nesse mesmo ano, que ela já tinha saído da banda musical, e mesmo assim a gente foi cantar os parabéns, tocar os parabéns,
na frente da casa dela. E aí eu lembro que ela ficou muito feliz, porque ela já tinha saído da banda e ela achou que ela não ia ter essa surpresa, ela acabou tendo. E eu estava muito ansiosa, porque eu achei que a banda musical, já que eu ainda tocava, eu achei que a banda musical também iria fazer isso comigo. Adivinha o que aconteceu? Quando eu acordei, que eu olhei a hora no celular, eu fiquei muito triste, muito chateada. Isso foi a primeira decepção do dia. Por quê? Porque ninguém foi. Ninguém da banda musical fez questão de me lembrar, de me mostrar o quanto que eu era importante pra eles, porque de fato não era. Se não fizeram questão, porque de fato não era. E aí eu já comecei o dia triste, por causa disso. A minha mãe, ela não, nesse ano, assim, foi o pior de todos, porque se eu tivesse tido pelo menos um bolinho simbólico, sabe? Não precisava ser uma festa de 15 anos como nós conhecemos. Eu acho que eu já teria sido a pessoa mais feliz desse mundo, porque eu teria sido lembrada. A única coisa que eu queria nessa festa de 15 anos, nesse aniversário de 15 anos, era me sentir amada, era me sentir importante. E eu me senti de verdade tão desprezada nesse ano, porque eu lembro que todos os anos minha mãe comprava pelo menos um bolo. Sabe, na padaria você compra um bolo pra você comer. Quando você tem, você vem de uma família pobre, o dia do seu aniversário é o dia que você vai na padaria e come um pedaço de bolo confeitado, com vários tipos de recheio, enfim. Diferente de hoje em dia, que a gente compra, né, como a gente compra qualquer outro lanche da tarde, sem que haja uma data especial para isso. Esse ano eu não tive bolo. Nesse ano eu tava realmente com a expectativa muito alta de que eu ia pelo menos ter o meu book de 15 anos. Porque eu lembro que na época era comum, era meio que uma modinha. Quando as meninas faziam 15 e 18 anos, elas iam no fotógrafo da cidade e faziam um ensaio fotográfico no estúdio. E praticamente todas as minhas amigas tiveram. Eu não tive. Eu não tive essas fotos de 15 anos. E minha mãe falou, você sabe que eu tô muito apertada, que eu tô comprando na casa da sua avó, enfim. E aí eu tinha marcado, eu não queria uma festa surpresa, porque eu sabia, no fundo eu sabia que isso não ia acontecer. Mas eu tinha marcado com todas as minhas amigas da sala, ao todo, eu acho que eram mais de 12 pessoas. E eu tinha marcado com eles para que a gente se encontrasse na sorveteria da cidade para comemorar o meu aniversário. E aí eu passei pela casa de uma dessas amigas que nem era da sala, mas era da escola, e ela não ia. Só que aí como eu passei na casa dela, ela tomou banho, já que tu passou aqui, então eu vou, que eu tava com muita preguiça, não sei o que, eu já comecei a ficar mais chateada ainda. E aí ela foi comigo, chegamos na sorveteria, não tinha ninguém. O que é que eu pensei? As pessoas se atrasaram. Na época não tinha WhatsApp, não tinha esse tipo de coisa. Antes disso, 2 amigos meus já tinham ligado dizendo que não iam porque não tinha dinheiro. E só depois eu descobri porque que eles realmente não foram. Eu esperei, de verdade, eu esperei por mais de 1 hora, isso no dia do meu aniversário de 15 anos, que é o aniversário acho que mais importante de todo adolescente. Eu esperei por mais de 1 hora e ninguém apareceu. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu nunca me senti tão rejeitada, eu nunca me senti tão sozinha e tão triste em toda a minha vida. Era o meu aniversário de 15 anos e ninguém apareceu, ninguém foi. E eu lembro que na época a gente tava fazendo algum tipo de cursinho que aparecia pra você trabalhar no comércio, volta e meia tinha esse tipo de coisa no interior. E quando eu cheguei todo mundo tava lá. Sabe qual foi a resposta que me deram? Porque obviamente eu cheguei muito triste. José, porque eu falei com o fulano disse que não ia. Eu falei com a ciclana disse que não ia. Ou seja, elas só iam se a outra pessoa fosse. Pra elas não saírem do bairro delas e irem pra sorveteria sozinha. Elas não iam comemorar meu aniversário. Elas só iam se outra pessoa fosse. Obviamente, eu não tive como esconder a minha tristeza, a minha chateação diante de uma coisa como essa. Vocês não imaginam o quão frustrante é para uma pessoa chamar todo mundo pro seu aniversário e ninguém aparecer. Só que o que ninguém sabe, de verdade, ninguém sabe, porque eu não comentei isso com ninguém, porque eu senti vergonha de comentar isso com alguém, é que eu de verdade achei que eles tinham feito isso, porque como eu era a pessoa que sempre dava fila nas provas, que sempre colocava o nome no trabalho e chegava inclusive a completar o caderno dessas pessoas, eu de verdade acreditei que eles tinham feito isso
porque era uma espécie de pegadinha para que depois eu fosse surpreendida com uma festa surpresa, já que eu nunca tive uma festa surpresa na minha vida. E aí o que acontece? Eu esperei o dia seguinte, porque eu achei que seria no dia seguinte a minha festa surpresa. Não foi. Esperei na terça, na quarta, na quinta, uma semana depois, 2 semanas depois, e na expectativa dessa festa surpresa. Pra ser muito honesta com vocês, a ficha só veio cair de que de fato ninguém ligava pra mim 1 mês depois do meu aniversário de 15 anos. Da data que era pra ter sido a minha festa de 15 anos. Apenas 1 mês depois é que eu vim perceber, que eu consegui me dar conta que de fato eu não era vista como amiga dessas pessoas. Eu apenas era a pessoa que dava filha na prova e colocava o nome no trabalho. E vocês não imaginam o quanto que isso doeu para aquela adolescente que sempre estava presente quando as pessoas precisavam. Vocês de verdade, vocês não têm noção do quanto que aquilo me doeu. Aquilo foi um trauma tão grande para mim que eu prometi para mim mesma que 10 anos depois eu ia ter a minha festa do jeito que eu sempre sonhei. E de fato, quando eu completei 25 anos, eu fiz uma festa tão grande na cidade, até porque eu tive 10 anos para me preparar, para me organizar para isso, que eu cheguei de limusine, tinha um pianista recepcionando os convidados, eu fiz uma festa de gala, né, um baile de máscaras, e fiz todo mundo chegar com traje esporte fino. Muitas pessoas da cidade acharam que era um casamento que estava acontecendo, mas era só minha festa de aniversário. E aí sim, com amigos de verdade, eu tive amigos que saíram de Recife, foram para o interior para me prestigiar. E onde é que eu quero chegar com esse relato do que de fato aconteceu comigo durante a minha adolescência? Às vezes, a gente nem percebe, mas a gente se permite estar ao lado de pessoas que nem gostam da gente. Porque hoje eu vejo, de uma forma muito clara, que aquelas pessoas nunca gostaram de mim. Elas me suportavam para ter um nome encaixado em um trabalho diferente. Elas me suportavam por causa daquilo que eu conseguia, que eu disponibilizava diariamente para elas. Era apenas uma relação de interesse. Eu não era a pessoa que estava por dentro do carinha que a fulaninha estava ficando. Eu não era a pessoa que era lembrada no dia do aniversário. Eu não era aquela pessoa que tinha atenção quando precisava, mas eu era aquela pessoa que sempre que elas precisavam, até para completar um caderno, eu estava presente. E às vezes a gente se sente tão sozinho que a gente aceita migalha de amizades que no fim das contas nem são amizades de verdade, sabe? E a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é estar sozinho. Sabe aquela frase, aquele ditado que fala antes só do que mal acompanhado? Vocês não imaginam o quanto que essa frase ela é verdadeira, o quanto que essa frase ela é importante na nossa vida, antes só do que mal acompanhado. Porque só depois de um tempo é que eu vim descobrir que essas pessoas chegavam a falar mal de mim pelas costas. Eu cheguei a descobrir... Ai, gente, tanta coisa que eu acho que nem vale a pena falar aqui, de verdade. E a prova disso, assim, eu fiquei tão chateada, eu fiquei tão triste, eu fiquei me sentindo uma pessoa tão menosprezada na época, tão baixa, sabe, na época, que no ano seguinte, no segundo ano do ensino médio, eu comecei a sentar separada dessas pessoas, eu não queria mais contato, tem gente que eu não falo até hoje, pra vocês terem noção. Então, elas estavam do lado esquerdo da sala, eu estava do lado direito. Porque pra mim era um absurdo, até o fato daquelas pessoas me darem um bom dia depois do que elas fizeram comigo, em uma data que era tão importante, que era tão especial pra mim. E aí, eu faço de novo essa pergunta, porque eu me fiz por muito tempo. Por que você se permite, principalmente você que está na fase da adolescência, por que você se permite ter contato com pessoas que nem gostam de você? Por que você se permite estar em contato com pessoas que preferem te machucar, mesmo sabendo a quantidade de coisas que você é capaz de fazer pelo bem delas, e mesmo assim você percebe, é muito nítido que você não vale nada diante delas, sabe? Por que você se permite passar por esse tipo de situação? Eu só comecei a enxergar certas coisas depois que eu me permiti fazer novas amizades, conhecer pessoas novas, sabe? Pessoas que inclusive esse próprio grupinho falava que eram pessoas muito amostradas, que fulana era muito metida, que a cicrana se achava demais. Foi só depois que eu comecei a ter proximidade
com essas pessoas que eu comecei a perceber o quanto que eu estava em um lugar errado, em um lugar que não era pra mim. Então o que eu aprendi no auge dos meus 15 anos, né, de adolescente imatura sobre amizade, depois dessa experiência que de verdade foi tão traumática pra mim? Primeiro, a amizade, ela é uma via de mão dupla. Ela tem que ser uma via de mão dupla. O que se espera, o natural de uma amizade é que tudo que você faz por uma pessoa, que essa pessoa ela faça por você. Se isso não está acontecendo, se afaste dessas pessoas, porque existe tudo aí, inclusive uma relação de interesse, menos a amizade. Fazer algo por alguém é uma questão de escolha e não de obrigação. Não era minha obrigação colocar nome no trabalho, dar fila em prova, sempre estar disponível para ouvir essas pessoas quando elas precisavam de mim. Não era minha obrigação, era uma escolha minha. Eu gostava dessas pessoas e por isso que eu me disponibilizava a ajudar. Isso não acontecia de forma contrária, então, por questões meio óbvias, não existia uma amizade aí. A terceira e última coisa que eu aprendi, e na época eu nem tinha ainda, eu nunca tinha ouvido falar da palavra solitude, é que a solitude ela é mais importante do que uma amizade. Por quê? Porque é através da solitude que você... Solitude é diferente de solidão, tá? É através da solitude que você descobre a importância da tua própria companhia, do quanto que você estar presente na vida de outras pessoas é especial, é importante. E eu não fazia ideia disso. Eu achava, acreditava, do fundo do meu coração, de verdade, eu acreditava que eu só seria feliz, eu só seria uma adolescente feliz, uma mulher feliz, se eu estivesse rodeada de pessoas. E hoje, com um ciclo de amizade muito inferior, muito pequeno, muito diferente do que eu tinha na minha adolescência, eu confesso pra vocês que eu sou muito mais feliz hoje, porque na maioria do meu tempo, na maior parte do meu tempo, eu estou sozinha, eu estou usufruindo da minha própria companhia, ou eu estou cercada de poucos amigos, mas amigos verdadeiros, e eu tenho consciência hoje, eu só tenho essa consciência do quanto que a minha presença e as minhas atitudes, elas são importantes e especiais na vida de uma pessoa, porque eu aprendi a me conhecer, eu aprendi a conviver comigo mesma. É muito importante que você tenha em mente que nada, nenhuma amizade é mais importante na tua vida para você do que a tua própria companhia, do que a tua felicidade. Existem amizades que vão competir com você, existem amizades que elas vão te menosprezar, e existe a tua companhia, que cada vez mais vai te ensinar, te valorizar e a mostrar para você mesma o quanto que é precioso o uso e a dedicação do teu tempo para outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, eu espero que essa breve reflexão tenha ajudado você a olhar com mais cautela para essas amizades que você tem na sua vida hoje, e que se por algum motivo você tenha adiado a decisão de se afastar de alguém, que essa decisão ela chegue hoje. Não espere a decepção que eu tive aos 15 anos, com aquela cena, meu Deus, isso aqui até hoje me dói, sentada esperando todo mundo que eu jogava ser meu amigo chegar para comemorar o meu aniversário comigo e não aparecer ninguém. Se você está cercado de falsas amizades, mas por medo de ficar sozinho, você está insistindo em permanecer nesse lugar, tenha cuidado. Porque se você não sair dessa situação por amor próprio, você vai sair pela dor provocada por essas pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!